A gente está vivendo essa época da exaltação à autonomia, né? Parece que a coisa mais linda do mundo é ser autônomo. A gente valoriza muito essa visão de independência, que nem existe, na verdade, porque ninguém consegue ser independente de verdade. A gente depende uns dos outros em última instância, sim. Até mesmo para nossa santificação, a Bíblia diz que a gente precisa conviver com os crentes para a gente ser santificada. Então é uma ilusão isso da independência, mas a gente está vivendo esse tempo onde é muito bonito ser autônomo, ser independente. As pessoas dizem para você buscar a sua própria verdade, para você ter as suas próprias convicções, para você descobrir o que realmente faz sentido para você. E isso tem o seu valor se a gente olhar por uma ótica, mas isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente perigoso porque a Bíblia ela fala para a gente não confiar no nosso próprio entendimento. A Bíblia diz: não te fies no seu próprio entendimento. A Bíblia, inclusive, ela vai nos falar que o Deus dessa era, que é o diabo, ele cegou o nosso entendimento para que a gente não conseguisse enxergar a verdade. E o Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, para nós que estamos em Cristo, abriu os nossos olhos espirituais. Por isso que nós fomos salvos, ele nos deu essa fé. Mas a gente está nesse processo de enxergar a realidade, de conhecer a verdade. E essa verdade, ela não vai aparecer diante de nós através do nosso coração. Não é o nosso coração enganoso, como a Bíblia chama, e pecador, que vai nos conduzir ao entendimento da verdade. É claro que Deus nos deu um cérebro, nos deu uma racionalidade que é para ser utilizada. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque como a Charlotte Mason diz, a gente pode acabar usando a razão tanto para argumentar a favor da verdade, quanto para argumentar contra a verdade. E aí, como é que a gente faz, então, para nos conduzirmos, para saber qual realmente é o caminho, para saber realmente o que deve nos guiar? Com certeza a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a revelação de Deus. A própria Bíblia, ela se sustenta, ela se garante, ela argumenta a favor dela e ela prova que ela é a verdade. Ela é a única coisa que não vai passar. Toda essa terra que a gente vê, os céus, a terra, tudo que existe vai passar. Mas a palavra de Deus não. A Bíblia é a verdade, ela é a revelação. Então a gente precisa considerá-la a última autoridade da nossa vida. Ainda que doa, ainda que vá contra os princípios que a gente adquiriu ao longo dos anos, ainda que alguma coisa pareça absurda, a gente tem que confiar nesse livro. A gente tem que entender que essa é a voz de Deus suprema para nós aqui na terra, para nós que estamos em Cristo. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e considerar o nosso guia de vida. Cuidado com essas histórias de que precisamos rever a Bíblia. Cuidado com o texto fora de contexto, com gente usando a Bíblia sem considerar o seu contexto. Ou com gente que adora dizer que aquilo lá é só cultural. Tem coisas que de fato são culturais na Bíblia, mas muitas delas não são. Existem princípios ali que são para nós hoje como foram ontem e serão eternamente. Então, cuidado, existem sim coisas culturais, não é errado dizer isso, mas tem coisas que não são. E num segundo momento, é muito rico, é muito interessante a gente considerar a tradição cristã. Eu ouvi uma querida, uma mulher muito sábia dizer uma vez algo que mexeu muito comigo. Ela falou assim: imagina um casal sendo colocado na terra e aquela terra não é habitada por ninguém. E eles vão descobrindo juntos as plantas venenosas, eles vão descobrindo as frutas e os seus benefícios, os animais mansos e os animais selvagens. E aí eles têm um filho. E eles vão ali, cuidadosamente, contar para o filho deles o que eles já descobriram. A tradição cristã, ela é exatamente isso. São conselhos de muitos anos que a Igreja de Cristo acabou formando instruções, orientações que eles trazem para nós, e é claro que isso não é inerrável como a Escritura, como a palavra de Deus é. Mas isso tem um valor muito grande para nós precisamos considerar essas coisas. A forma que eles interpretavam a Bíblia, o que eles diziam acerca da Bíblia,
isso deve ter o nosso ouvido. Porque por mais experiente que uma pessoa possa ser, uma pessoa de 70 anos, por exemplo, ela não carrega a experiência que toda a história da igreja carrega. Então é sábio, é prudente da nossa parte ouvir os conselhos, ouvir o que eles têm a dizer, ler esses livros, ler esses clássicos e considerá-los à luz, é claro, da Bíblia, porque como eu falei, eles não são inerrantes, inerráveis, agora me fugiu a palavra certa, mas eles eles devem ser considerados. A Bíblia nos diz que nós devemos tomar cuidado para não remover os marcos antigos. E, gente, é claro que existem coisas extremamente legalistas, existem rituais, existem coisas que nós precisamos descartar. Por outro lado, existem verdades fundamentais da palavra de Deus, verdades defendidas pela igreja ao longo dos anos, e nós precisamos considerar essas coisas. Então, cuidado com essa frase: siga seu coração, confie em você mesmo, faça aquilo que te dá paz. Vamos tomar cuidado, vamos olhar para a Bíblia, olhar para a história da igreja, ouvir os pais com humildade, e eu tenho certeza que isso vai enriquecer as nossas vidas. O salmista, ele diz assim: Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, não deixa eu cair no meu próprio entendimento, fazer aqui o meu próprio caminho, mas me guia em Cristo pelas Escrituras. Me ajuda a considerar o que foi feito na história da tua igreja com humildade, com amor e respeito.